Ah, que bom ver isso de manhã, gente. E bom que tá gravado, né? Oh, que bênção. Bom, agora nós podemos começar lendo a Bíblia. 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1 diz o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de... Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Muito bom, Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você conhece esse texto, né? Bênção. Legal. Como Paulo, por que Paulo, em que contexto, com qual intenção Paulo falou isso? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Primeira coisa que eu penso é o seguinte, que copiar cópia dá muito errado. No final das contas, o que Ítalo fez, desculpa, não pareceu com Zana? Não parece. E a gente tem esse péssimo hábito de ficar imitando as pessoas, reproduzindo o que as pessoas estão fazendo, achando, esse é o segredo, porque se a pessoa faz assim, está dando certo, e se eu fizer também, vai dar tudo certo, não é assim? E assim a gente fica agarrado nos podcasts, nas transmissões, nos livros, nos vídeos, observando como se faz, o que é vida cristã, o que é ser filho de Deus, o que é ser igreja. E quando a gente pensa em igreja, o que você pensa quando você pensa em igreja? O que é igreja? A verdade é que nós já temos um padrão do que a gente imaginou ser igreja, e nós estabelecemos um padrão, e hoje em dia quando você pensa, estou sentindo de Deus, vamos começar uma igreja. Aí você já sabe exatamente o que deve ser feito. Por quê? Porque já existe um padrão. E você já sabe exatamente o que faz. Como é que faz para ter uma igreja? Tem que ter uma equipe de louvor, tem que começar com uma oração, né? Ora, todo mundo levanta. E aí rola o louvor. E aí acaba o louvor. Normalmente vem anúncios, oferta. Tem que ter coreografia, dança. E nós aprendemos muito bem a fazer isso, e aprendemos tão bem, que a gente não precisa nem mais pensar. Na boa, precisa nem mais ouvir o Espírito Santo, porque a gente já sabe até o que fazer, a gente já sabe como faz. A gente já sabe como faz um culto muito bom. Ainda mais alguns, como eu, que já estão nesse negócio há muitos anos. Eu vi meu pai fazer, eu vi meu avô fazer, eu vi meu bisavô, eu vi meus tios, meus primos, eu vi como faz, frequentei um monte de igreja, ajudei um monte de gente a plantar igreja, eu sei como é que faz. É muito simples, não é simples plantar uma igreja? É simples, poxa, é muito fácil. Você aluga um prédio, vou te dar dica, você que está sentindo de Deus plantar uma igreja, vou falar como é que faz. Você aluga um prédio, bota uma placa na frente escrito Terquidom, não é assim? De terça, quinta e domingo. E hoje em dia tem internet para ajudar. Você divulga e torce para ter gente. E aí, se der certo, sua igreja fica lotada. E tem umas coisas bacanas também que você pode fazer. Tem umas coisas legais com a música, com luz. Tem muita coisa bacana que você pode fazer para ter uma igreja que seja bênção, que venceu, que, caramba, essa igreja é pura bênção. Porque nós temos nossos próprios termômetros, nossos próprios parâmetros. Porque a gente já sabe como fazer. Você percebeu que isso é uma brincadeira, né? Óbvio. A verdade é que quando Cristo veio estabelecer um padrão, o padrão que ele estabeleceu foi: eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Esse foi o padrão de Jesus. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Interessante que a profecia de Isaías se cumpriu em Cristo, exatamente quando ele começa dizendo o seguinte: o Espírito Santo está sobre mim, porque ele me capacita a fazer. Ele me capacita a pregar as boas novas, ele me capacita a tocar os enfermos para que eles sejam curados, ele me capacita a tocar os que choram para que eles sejam consolados, ele me capacita a dizer: é chegado o tempo do favor do Senhor. O Espírito Santo me capacita. Porque em Atos 17 fala que esse Espírito, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. E é interessante que esse é o padrão que Cristo estabelece, o padrão de sermos guiados por Deus, pelo Pai, ouvirmos o Espírito Santo e corresponder.
E ele deixou isso muito claro para a gente em João 14, quando ele falou, vou voltar para o Pai, ele vai enviar o Consolador, e ele que vai ensinar vocês todas as coisas, vão fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu tenho dito, e por causa dele, vocês vão fazer até mais do que eu tenho feito. O padrão de Jesus é, não estabeleçam padrões, sejam guiados pelo Espírito Santo. Sabe qual é a igreja que você fala assim, essa igreja venceu, está certo, é a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, é isso, ponto. Quem é a pessoa que você fala? Essa pessoa é próspera na vida, é a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ponto. Porque é assim todo aquele que é guiado pelo Espírito, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não se apega a padrões, não cria suas próprias regras, porque as nossas regras, nossos parâmetros, desculpa, são perigosos, porque o nosso coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Que bom que temos o Espírito Santo. E ele nos dirige, ele nos orienta e ele nos capacita, porque vem dele tanto o querer quanto o realizar. Muito bom isso, né? Interessante que se dele vem tanto o querer quanto o realizar, quando ele coloca no seu coração de que essa é a vontade dele, o que você faz? Execute. Porque o mesmo que gera em você, no seu coração, o desejo, é também que te dá todos os recursos para que seja feito. Porque dele vem não só o querer, mas também o realizar. Então sempre que Deus te chama para alguma coisa, é porque para Ele aquilo já aconteceu. Ele já viu, Ele já sabe, é isso que Ele quer. Esse é o plano dele para você. Então quando Ele te convida para algo, Ele já providenciou para você todos os recursos necessários para que a vontade dele seja feita através de você. E a gente fica muito maravilhado com a forma com a qual Deus faz as coisas, né? Como Deus faz as coisas, você se surpreende com Deus. Eu fico maravilhado. Quando eu vejo Deus fazendo as coisas, eu falo, caramba, olha como Deus age. Como Deus faz as coisas. É sempre a melhor maneira. Deus faz sempre as coisas da melhor maneira. Mas se eu te perguntar, como Deus age? Qual é a forma de Deus agir? Como que Deus faz as coisas? Paulo falou uma coisa muito interessante aqui, que ele falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o que Paulo está falando? Está falando, faça o que eu faço? Me olhem e repliquem? Na verdade, a palavrinha ali, mimetes, que o Paulo usa para imitador, é o seguinte, é quando você admira tanto ao ponto de querer ser igual. Você admira tanto que você fala, é assim que eu quero ser. É assim que eu quero me comportar, assim eu quero me portar. Eu quero que quando olharem para mim, vejam essa pessoa, que eu admiro tanto. Como se fosse uma emulação da própria pessoa. E o que Paulo está dizendo? Eu emulo Cristo. Então, que barulho é esse? Lá fora, tá bom, estalinhos de São João. Tá bom. Então vamos pensar o seguinte, Paulo, o que Paulo faz? Paulo emula Jesus. Sou como ele é. Você olha para mim e você vê Jesus em mim. E quando ele diz para você fazer o mesmo, o que ele está falando? Para você imitá-lo? Para você fazer como ele faz. Emular quem? Interessante. Primeiro ponto importante. Muito bom. O que Paulo está falando não é repliquem as replicações. Não, o que ele está falando é façam como eu faço, olhem para Jesus, emulem Jesus. Que ele seja tão desejado e tão admirado por vocês, que vocês não tenham outra forma de viver que não seja a forma dele. Que as pessoas ao olharem para vocês, falem assim, caramba, olha Jesus aqui. Me olha como se fosse Jesus olhando. Fala, parece que é Jesus falando. Quando me toca, é como se o próprio Cristo tivesse me tocado, porque a enfermidade se vai, parece que a angústia vai. Tem gente que é assim, né? Quando chega perto, parece que o medo é arrancado do peito. Tem gente que a gente se sente tão bem de estar perto e fala assim, caramba, como é que faz para eu te ver todo dia? Eu brinquei agora com um bolo ali fora, né? A Alba trouxe um bolo maravilhoso. Eu falei, o único defeito desse bolo é que ele tinha que ter todo dia. Tinha que comer esse bolo todo dia. Tem gente que faz tão bem pra gente, que fala, caramba, como é que eu faço para ter essa pessoa perto todo dia?
E quando você começa a perceber em Jesus esse tipo de vida, que é uma vida que, caramba, não existe outro padrão de vida para mim, esse é o padrão. O que acontece é que você começa a assumir características do próprio Cristo em vocês. Sabe como é que Deus faz as coisas? Através desses que a chavinha virou e eles percebem o seguinte: eu tenho uma nova vida que não é mais a minha vida, é a vida de Cristo em mim. As coisas velhas ficaram para trás, eis que agora tudo se fez novo, e agora é uma nova identidade, uma nova realidade, é o que nós chamamos de metanoia, mudança de mente, é quando sua mente é transformada e ela não volta mais ao estado antigo. Porque nós ficamos muito admirados com a forma como Deus faz as coisas, muito admirados. Porque a verdade, pensa comigo aí, talvez na sua vida seja assim, e pelo que eu conheço de vocês é assim. Parece que Deus sabe exatamente o que você precisa e Ele supre em cada uma das suas necessidades. É assim com você? Comigo é assim. Tudo que a gente pensa, Deus vem e fala: caramba, que pai que mima o filho dessa forma. Deus provê tudo, Deus cuida de tudo, não falta nada, não é assim com você? É assim? E vem mais do que você imagina. É assim com você também? Uau, que forma incrível de Deus fazer as coisas. Muito bom. E durante muito tempo eu ficava vendo Deus fazer as coisas assim, e eu ficava assim: uau, que incrível. Tudo que eu tenho que fazer na vida é ficar esperando que Deus continue fazendo as coisas, porque Ele faz. Eu penso e pum. Davi falou isso, né? A palavra nem me chegou aos lábios, tu já as conhece todas elas. Que para mim é o salmo mais lindo da Bíblia, 139, eu acho que é, né? Acho que é. É maravilhoso. Você me conhece desde o ventre da minha mãe. Você viu os tecidos sendo formados. Me conhece muito bem. Então esse Deus que te conhece muito bem, você ainda nem pensou, Ele já está provendo. Antes de termos necessidade de salvação, antes do pecado entrar, o cordeiro já tinha sido providenciado. Uau, incrível. E nessa a gente fica sempre esperando que Deus faça. E realmente, Ele é a fonte de tudo. Em João 1 fala o quê? Jesus, Ele é a palavra através de quem todas as coisas foram feitas, tudo foi criado através dele, sem Ele nada do que foi feito existiria. É Ele, ponto. Amém? Tudo vem dele? Amém, incrível. E nessas vezes a gente fica aqui esperando que Ele faça, dê, envie a provisão e faça com que tudo aconteça. Só que eu acho muito interessante que Jesus vem inaugurar um tempo sobre a terra que havia se perdido desde Adão. Porque o que Deus propôs para Adão através da aliança lá foi o seguinte: vem agora, ouça a minha voz, nós vamos nos relacionar, vamos passar tempo juntos, seremos como um, você foi feito à minha imagem e semelhança, ou seja, as pessoas vão olhar para você e vão me ver em você, e agora você domine sobre tudo, e encha a terra, multiplique, encha a terra de pessoas como nós, e através de você, juntos nós vamos abençoar toda a terra. Não foi assim? Proposta de Deus para Adão? Ai, Adão, que já viu aquele meme Me Segura aqui, sabe, do ETzinho? Já viu aquele meme do ETzinho? É quando eu ver Adão no céu: ah, Adão, por que Adão? Me segura. Adão decidiu fazer as coisas do seu próprio jeito, decidiu viver a sua própria vontade, tomar suas escolhas, tomar seu próprio caminho, tomar seu rumo, fazer as coisas do seu jeito. E às vezes a gente fica assim: poxa, Adão, por que, Adão? Você fez isso, Adão? Mas a gente também faz muito isso, igual Adão. A gente tem uma mania muito terrível de querer fazer as coisas do nosso jeito, de ficar tomando umas decisões de acordo com nossos próprios parâmetros, porque a gente já sabe o que fazer, a gente já sabe como as coisas devem ser. Eu já sei como lidar com o meu patrão, já sei como lidar no meu trabalho, já sei como é a família, já sei como é a igreja, já sei como essas coisas acontecem. Então, eu só vou fazendo. Não é assim? Se der mole, a gente só vai fazendo, porque a gente já sabe exatamente como fazer.
Eu já aprendi, já estudei, já li. Ouvir pregador, então, às vezes é terrível. Por quê? Porque, meu Deus, o que esse cara está falando? Não é nada disso. Quando eu estudei, não era nada disso que eu estudei, que eu aprendi. Não foi nada disso. A minha linha teológica é outra, a minha linha doutrinária é outra, o meu segmento é outro. E a gente já sabe exatamente o que fazer, no que crer e para onde andar. E a gente fica como um monte de Adãozinho. Eu já sei o que fazer, eu sei tomar minhas decisões, sei muito bem como escolher e como caminhar. Ai, mas ainda bem que Jesus veio. Houve um homem chamado Zacarias, esposo de Isabel, e Deus tinha prometido para ele o seguinte: você não vai morrer sem que seus olhos vejam a salvação. E então Cristo nasce. Jesus, seu sobrinho dele. E ele pega, onde está isso? Eu não lembro. Em Lucas 2, depois você pode ler com calma em casa. Em Lucas 2 fala que Jesus nasce, Zacarias olha e fala: agora, Pai, você já pode me levar, porque meus olhos já viram, avistaram a salvação. E quando fala de salvação, no hebraico é exatamente Yeshua, que é o nome de Jesus. Jesus é a própria salvação. Agora, do que Jesus veio nos salvar? Porque é muito interessante, quem já sabe até como é que faz para ser salvo. Como é que faz para ser salvo? O cara faz o apelo, você levanta a mão, vai lá na frente e festa nos céus. Mas que raio de salvação é essa? Do que Jesus veio nos salvar? Que na verdade Jesus é a própria salvação, o nome dele. É o nome dele, é quem ele é. Jesus veio nos salvar exatamente de uma mania terrível que nós temos de viver uma vida que não é a nossa vida. Parece que o papel do Espírito Santo é basicamente de lembrar você de quem você é. Porque a gente vive esquecendo. É lembrar você de quem você já é. Eu vou falar uma coisa que pode te assustar. E você já sabe que isso é normal. Jesus não veio trazer nada novo. Jesus não era nenhuma novidade. Essa é a real. Porque Jesus, no próprio texto de João 1, que nós já falamos, ele já existia antes de tudo. Ele já era. Nenhuma novidade. Ele não surgiu em Maria. Ele não nasceu ali. Ele já era. Ponto. Só que também nessa mesma eternidade, imagina, eternidade, antes de tudo, antes que tudo fosse feito, criado e formado, antes que qualquer coisa viesse a existir, ele já era quem ele é. Só que nessa mesma eternidade em que Cristo já era quem ele é, Deus, a Bíblia fala em Efésios 1 que nesse mesmo tempo, antes de que tudo existisse, você também já existia nele. Nessa mesma eternidade, lá atrás, em Cristo, nele, você já existia e já havia um plano para você, uma identidade preparada para você, uma realidade pronta para você, um plano perfeito para você. E que plano era esse? Sermos filhos de Deus através de Jesus. Uma realidade pronta e preparada para você e para mim antes que tudo existisse. Desde a eternidade, no coração de Deus, quem é você? Filho de Deus, amado por Ele, cuidado por Ele, mantido por Ele, suprido por Ele, guiado, orientado por Ele para um plano incrível através da sua vida. Só que a gente tem uma mania terrível de se esquecer disso. A gente tem uma mania terrível de ficar olhando para um monte de coisa e esquecer de quem a gente é. Ainda agora, antes de começar aqui o culto, a gente estava ali atrás, né, com o Felipe, ajustando o som, as coisas ali. E aí foi uma situação interessante, porque a gente botou uma mesa de som nova hoje ali. E a gente estava regulando ali, né? Equipamento novo, brinquedo novo, todo mundo quer, né? Vamos brincar, né, Felipe? Vamos mexer, cheio de botão.
Mas aí estava regulando os microfones. E eu fui ali ajudar, auxiliar ali. Aí estava o Romeu e a Jaque aqui. E eu falei, Romeu, Felipe, eu acho que o microfone do Romeu está alto em comparação ao da Jaqueline. Porque a Jaqueline hoje que vai ministrar, o Romeu está fazendo uma segunda voz, né? Vamos regular. E eu, o Felipe, olhando na mesa, e falou, não, mas já está aqui, ó, dele já está mais baixa. Eu falei, cara, mas ouve. Não tá. Aí ele mexeu e não resolvia. Eu falei, ó, não se baseia pelo que você está vendo, é áudio. Ouça. É áudio, é som, não é para ver, é para ouvir. Ouça. E aí ele ouviu, percebeu o que aconteceu, a mesa é nova, conexão tudo nova, né? Ele estava mexendo no microfone errado, por isso não estava resolvendo. E a gente tem essa mania terrível de viver e de andar como se nós fôssemos homens naturais. E a gente fica se guiando pelo que a gente vê. Presta atenção, você veio de Deus, você é espírito. Pare de querer ter parâmetros visuais, físicos, do que fazer, de como viver, de quais decisões tomar. Pare de olhar em volta, porque a Bíblia fala em Romanos 12, né, que assim, o mundo é que vive assim, nós não. Nós não somos guiados pelo que nós vemos, nós temos a mente renovada, nós começamos a andar na contramão do mundo exatamente porque está todo mundo se baseando no que vê, no que sente, no que já sabe. Nós não, porque nós já sabemos quem nós somos, nós não somos seres naturais e físicos, nós somos espírito, dentro de uma carne com alma. Então pare de se guiar pelo que você vê. Feche seus olhos, ouça o Espírito, ouça o que Deus está te dizendo e tenha isso como parâmetro para tomar suas decisões. Às vezes tem coisas muito óbvias, tem propostas muito boas que chegam, né? Essa proposta é incrível. Olha que cliente maravilhoso que apareceu. É natural, é normal, é óbvio que eu diga sim. Assim é como as pessoas vivem, nós não. O contrário também, não, isso aqui é loucura demais, impossível, eu não tenho como dar conta de uma coisa dessas, eu não tenho condições de fazer. Assim as pessoas vivem, nós não. Nós somos seres espirituais e nós sabemos disso, e existe dentro de nós um espírito que testifica com o nosso espírito, e o trabalho dele é lembrar-nos que nós somos filhos de Deus. Amém? Então Jesus, quando ele veio nos salvar exatamente dessa mania que nós temos de andar nossos próprios passos, de viver nosso próprio caminho, nossa própria história, totalmente aquém de uma identidade num caminho que já nos foi proposto lá atrás. Porque pecado é isso, né? A palavrinha pecado é errar o alvo. Tem já um caminho, um lugar pronto para você, nele. Uma realidade pronta para você, nele. E se demole, você começa a criar um outro caminho, errar esse alvo, perder uma vida incrível, pronta para você. Pessoas, quando vêm perguntar assim, mas por que isso não pode fazer? Por que é pecado? Por que crente não faz isso? Por que não pode fazer? Mas aí não é regra? Não é quando você entende o que é vida, o que é evangelho, o que é pecado, qual é a sua identidade, não é. Não é. A questão é que existem coisas tão excelentes, prontas para nós, preparadas para nós e disponíveis para nós, e que quanto mais a gente insiste em trilhar outros caminhos, mais a gente se distancia dessas coisas que estão prontas e preparadas para nós, num caminho pleno e perfeito. E a gente insiste em fazer outras coisas e desfrutar do que nós podemos prover, criar, executar, providenciar, decidir. E com isso nós deixamos de desfrutar do que Deus pode prover, providenciar, cuidar, decidir, que são coisas muito mais excelentes, tem a ver com uma identidade que Ele tem pronta para nós. Então o que é pecado? Pecado é, na verdade, quando eu decido contar com a minha própria habilidade e decisão, ao invés de contar com a habilidade dele e com a decisão dele. É quando eu prefiro confiar nos meus instintos naturais, na minha alma, mais do que no que o Espírito diz dentro de mim. Porque pecado tem muito a ver com corpo e alma.
E tem uns que vivem sendo guiados por corpo e alma. E tem uns que entendem, eu sou espírito. E eu pego o meu corpo, a minha alma e os submeto a quem eu sou. E aí são esses que vivem uma realidade que você fala, caramba, como que pode? A pessoa parece que tudo que ela faz, Deus está junto, parece que tudo que a pessoa faz dá certo. A pessoa toma uma atitude e você fala, isso não tem como. Aí a pessoa faz e você fala, caramba, funcionou. Por quê? Porque ela não se deixa guiar pelo que vê, pelo que sente, ela é guiada pelo Espírito. E aí não tem a ver com o que você vê, com o que você sente, com lógicas, com obstáculos, com problemas gigantescos. Tem a ver com o fato de que Deus falou. Se Ele disse, eu sei que dele vem tanto querer quanto realizar. Mas o ponto que eu quero chegar com você, está de boa comigo aqui? Está junto comigo? Amém? Legal. Mas o ponto que eu quero chegar com você é agora. Eu quero que você leia comigo, por favor, Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Eu já falei um pouco sobre esse texto há um tempo atrás. Eu quero ler esse capítulo com você. Eu adoro esse texto. Amo esse texto. Eu quero primeiro contextualizar isso aqui com você. Israel, você sabe como era, o povo de Israel. Ouvia a voz de Deus, correspondia, cumpria o papel, a parte dele na aliança. Israel cumpria a sua parte na aliança, tudo era próspero, tudo era ótimo, e as colheitas eram abundantes, e havia prosperidade, e havia saúde, e havia paz em Israel, era sempre incrível. Aí Israel ia e quebrava a sua parte na aliança, começava a se curvar diante de outros deuses, começava a não ser tão fiel a Deus assim, cometer pecados. O que acontecia? Aí vinha desgraça, Israel vivia sendo levado cativo, né? Era assim. E o que aconteceu é que aqui, Israel tinha acabado de sair do exílio babilônico. Estava num período de pecado, de devassidão, assim, que você fala, meu Deus, que cheiro de futum de pecado. Israel estava assim. E aí acontece o seguinte, o profeta Zacarias, então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Então vamos lá, então nós temos aqui um anjo mostrando um sumo sacerdote Josué ao lado do anjo do Senhor, ok? Sumo sacerdote, o anjo, quem é o anjo do Senhor? Você sabe, Jesus. Você sabe, quando a Bíblia fala um anjo, é um anjo, quando fala o anjo do Senhor, Jesus, legal. Então está lá um anjo mostrando o sumo sacerdote Josué. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era aquele que era uma representação do povo diante de Deus. Então aqui está uma representação de todo o povo de Israel na pessoa do sumo sacerdote Josué, ok? É uma representação de todo o povo. Então estava o povo de Israel, imagina isso, Josué, o povo de Deus, diante de Jesus. E tinha mais gente ali. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. Olha isso. O Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações. Satanás: sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Esse homem é como uma brasa tirada do fogo. Então pausa aqui. Satanás falando um monte de coisa contra o sumo sacerdote, contra o povo. Esse aí, ó, cheio de pecado, tá sujo, já era, fez um monte de abominações, coisas terríveis. Esse não tem mais jeito. O que ele fez dessa vez não tem perdão, vai ter que carregar essa culpa pro resto da vida. Tá vendo esse medo que sente? É por causa disso que fez. Tá vendo essa angústia, essa ansiedade? É por causa de coisas do passado. Se envolveu com aquelas coisas, olha aí o que está acontecendo agora. É ele aí, ó. Agora ele tem que aguentar essas consequências, não tem jeito. Errou. Uma pergunta: Israel realmente tinha pecado? Tinha cometido erros? Israel? Interessante. Verdade. E aí Jesus falou o quê? Você está enganado, Satanás. Esse aí, pecado, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Olha só que louco, fala o seguinte: ele é como uma brasa tirada do fogo, ou seja,
eu acabei de purificar, está limpo, está puro, foi purificado, foi refinado. Não vejo pecado algum nele. Não vejo sujeira alguma nele. Você não tem direito nenhum de acusá-lo. Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Ainda, sujo. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem suas roupas imundas. E voltando-se para Josué disse: veja, removi seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse: também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre o meu templo e sobre seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que aqui estão. Ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes, vocês são símbolo de coisas futuras. Olha aí, falando sobre a gente. Em breve trarei meu servo, o renovo. Agora olhem para a pedra e coloquei diante de Josué uma única pedra com 7 faces. Gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e em um só dia removerei os pecados dessa terra. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e de sua figueira. Está ele ali, fedendo a pecado, roupas sujas. Primeiro Jesus fala: não é isso que eu vejo. Porque o que Jesus vê quando ele olha você é uma realidade que ele já tem preparado para você desde a eternidade, ponto. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você, apesar de toda a carcaça, apesar desse corpo, apesar dessa alma, apesar de tudo que você faz, das suas próprias decisões, às vezes muito erradas. Jesus sabe exatamente quem é você, ele sabe separar isso muito bem. Ele olha para você e fala: ó, a minha cara. A minha cara. Exatamente como eu sou. Não, aí não, aí você está exagerando, né? Igual a Jesus não tem como. Vamos pensar uma coisa? Josué e Jesus. Qual o nome de Jesus no hebraico? Yeshua. Sabe qual o nome de Josué no hebraico? Yeshua. Ué? Estava Yeshua e Yeshua frente a frente, e Yeshua diz: Yeshua, a minha cara. O que você está dizendo aqui é o seguinte: é que viria um tempo, e esse tempo já chegou, em que viria o servo, aquele que faria novas todas as coisas, ou seja, ele traria de volta uma realidade, que é a realidade que nunca deveríamos ter perdido, uma identidade que nós abrimos mão dela, mas na verdade ela sempre existiu, e essa é a mesma identidade que nós temos desde a eternidade. Essa é a sua identidade, esse é quem você é. Você é filho de Deus desde sempre, feito à sua imagem e semelhança desde sempre. Pode até ser que os seus caminhos te levem a lugares muito ruins e de muita podridão, e eu não estou nem falando só de ter uma vida de pecado, eu estou falando de você às vezes insistir e não tomar as suas decisões e começar a viver uma vida que não é a vida que Deus tem para você, mas o fato é que para Ele a sua identidade nunca mudou, o que Ele sente por você nunca mudou, o plano que Ele tem para você é sempre o mesmo, Ele não muda. Aquilo que foi dito a seu respeito lá na eternidade é o que vale. O fato é que sim, existem muitas coisas que nós não podemos negar. São evidências, são fatos. Você olha para o problema e fala: é gigante. É um fato, óbvio. Um pecado terrível. É um fato. Muitos fatos. Não tenho recursos suficientes. É um fato. Muitos fatos. A gente fica olhando para os fatos. Muitos fatos. Mas existe uma só verdade. E a verdade é Ele. Ele falou: eu sou a verdade. A questão é, você pode viver baseado em fatos, em coisas que você vê, que são sim reais e você não tem como ignorar. Ok, mas você pode olhar para esses fatos com um olhar de quem talvez seja, qual seria a palavra? Entregue, preso
a essa realidade, a esses fatos, ou você pode olhar para esses fatos como alguém que, poxa, desculpa, realmente o problema é muito grande, realmente esse pecado, poxa, terrível, né, lá no passado, eu lembro dele, até lembro, até fiz. Só que existe uma vida, que é a minha vida, que é quem eu sou, que é espírito, que não tem a ver com corpo, com alma, é muito maior do que tudo isso, surgiu desde sempre, ou seja, essas coisas não mudam quem eu sou, pode até interferir no meu caminho, mas não muda quem eu sou. Então você pode viver baseado no caminho que você construiu, ou você pode viver baseado num caminho que Deus tem para você. Você pode viver com base nesses fatos que aparecem no seu caminho dia a dia, ou você pode viver com base na verdade, que é muito maior do que todos esses fatos. Amém. Você pode trilhar o seu caminho e tomar suas decisões, tendo como parâmetro tudo que você já aprendeu e recebeu ao longo da sua vida, pelos seus mestres, sejam eles quem for. Ou você pode olhar para uma verdade absoluta e imutável e falar, eu tenho uma identidade muito maior do que tudo isso, existe um espírito dentro de mim, capaz de me guiar a uma realidade muito maior do que tudo que eu já experimentei até aqui, e deixar que essa realidade seja a sua realidade. E é incrível como Deus faz as coisas. É incrível como Deus faz as coisas. Porque eu posso abrir o coração com vocês com relação a uma coisa? Posso? Quanto mais eu vejo as coisas, eu gosto muito de internet, né? A gente trabalha com internet, com marketing, tem uma empresa disso, e a gente fica consumindo um monte de coisa. E eu vejo um monte de coisa, muita coisa. Eu vejo coisas que vocês me verem, se vocês me verem vendo essas coisas, eu falo, meu Deus, né? Não imaginava até eu vendo esse tipo de coisa. Eu vejo muitas coisas, você não faz ideia. Eu assisto um monte de coisa, consumo um monte de coisa, um monte de conteúdo absurdo, assim, consumo. Vejo um monte de coisa, quero saber tudo que está acontecendo em relação a um monte de coisa. Mesmo que essas coisas não definem minhas decisões, não determinem o estilo de vida que eu tenho, mas eu sei de um monte de coisa que está acontecendo. E o fato é que, quanto mais eu vejo essas coisas, um monte de coisa que eu vejo, meu Deus do céu, eu fico pensando, caramba, precisamos de mais Jesuses andando por essa terra. Precisamos de mais Cristos por aí. Nós precisamos de mais pessoas que tenham consciência de quem elas realmente são. Nós precisamos de pessoas que não se deixem levar pelo que veem e pelo que sentem, mas que sejam guiados pelo Espírito. Nós precisamos de pessoas assim andando sobre a terra. Porque é incrível a forma como Deus faz as coisas. Sabe como que Deus faz as coisas? Eu vou te falar como Deus faz as coisas. Porque a gente fica assim, incrível como Deus faz as coisas. Deus sempre provê, né? Que Deus mude logo essas coisas. Você fica orando para que Deus mude a história da nação? Para que Deus mude a realidade das pessoas? Meu Deus, é toda essa maldade na internet, isso tudo tem que acabar, essa corrupção, você fica orando por isso? Eu vou te falar, sabe como que Deus faz as coisas? É incrível como Deus faz as coisas. Deus faz as coisas através de aliança. Sempre foi assim. Desde Adão. Deus faz as coisas contando com você. E sabe como que Deus muda a realidade da terra? Contando com pessoas que entenderam o seguinte: eu e ele somos um, fui feito à imagem e semelhança dele, existe um propósito muito estabelecido para mim desde lá de trás, que é, preciso me relacionar com ele, fazer a vontade dele, e juntos nós vamos abençoar todas as famílias dessa terra. É assim que Deus faz as coisas. Porque a gente fica ouvindo ou lendo Mateus 6, quando... Vamos ler a oração do Pai Nosso. Eu pedi a Natália para separar lá. Mateus 6. Olha só que lindo isso, Jesus ensinando. Como orar, como você deve orar. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lindo. Linda oração, belíssima oração, e esse é um parâmetro incrível de oração. Só que essa oração muda quando você entender como Deus faz as coisas, que Deus faz as coisas através de pequenos Jesuses que andam sobre essa terra. Porque quando fala que Ele veio te dar uma nova vida e é a vida dele, o que fala é exatamente isso, que agora você é como se fosse Ele.
e você faz o que ele fez, e você fala como se fosse ele fazendo, e você toca como se fosse ele tocando. Porque aquele Espírito que Jesus falou que está sobre mim, que me capacita a fazer, é o mesmo Espírito que em João 14, Jesus falou que viria e que em Atos 2, veio a promessa. Agora você foi feito a habitação de Deus, sabe para quê? Que agora o Espírito Santo está sobre você, porque ele te capacita a pregar as boas novas, tocar os enfermos para que sejam curados, consolar os que choram e dizer, é chegado o tempo do favor do Senhor. É assim que Deus faz as coisas. E a gente pode ler de novo Mateus 6? Pensa o seguinte, então. Sabe como que Deus faz as coisas? Através de você, através de mim. Então vamos lá, olha a seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Como que o nome dele vai ser honrado, glorificado? Através de você. Que teu nome seja honrado. No que depender de mim, seu nome vai ser honrado aqui onde eu estou. No que depender de mim, não vai ter nome além do seu, acima do seu, aqui no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, na minha vida, na rua, no metrô, não vai ter. Seu nome seja santificado, honrado, glorificado aqui através de mim, porque onde eu chego, teu nome vai ser santificado. Que venha o teu reino, como? Através de mim, seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. O que é o reino de Deus chegando? É exatamente o céu se manifestando na terra. Esse é o reino, nós vivemos na terra o reino à medida que nós vivemos na terra a realidade do céu. Como que é chegado o reino dos céus? Quando pequenos cristos cheios do Espírito Santo decidem o seguinte: eu não vou aceitar nada menos do que o céu. Não vou aceitar nada menos do que o céu, que seja feito na terra, assim como é no céu, através de mim. Porque se no céu não existe enfermidade, aqui tem um enfermo do meu lado, eu não aceito aqui nada menos do que o céu. Enfermidade, vá. E se tem alguém do meu lado chorando, eu não vou aceitar que haja aqui qualquer coisa que não tenha no céu. Então eu serei aquele cheio do Espírito Santo que vai abraçar e vai consolar, que seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu, que venha o teu reino através de mim. Dá-nos hoje o pão para esse dia. Como? Como que nós não teremos mais famintos e necessitados? Através de nós. E perdoa as nossas dívidas. Isso aqui é terrível, né? Perdoar a dívida aí é difícil. Aí é muito complicado. Consolar o que chora até dá. Fala palavras de amor, tudo isso é lindo. Agora, aqueles que nos devem, aqueles que nos ofendem, aqueles que fazem maldade contra nós. É terrível, porque a vaidade dentro da gente grita, né? Não, aí não. Aí também já é demais, me ofender não pode. Agir contra mim, aí não pode. Pô, me xingou, me ofendeu, me roubou, me trapaceou. Você quer que... Olha, você ofendeu Deus a vida inteira. Você já nasceu ofendendo pequenininho, já sabia o que era errado e fazia, pequenininho. Já mentia pequenininho. A humanidade terrível, desde sempre, todo pecado, toda maldade estava sobre Cristo lá atrás, porque na cruz Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia fala que ele foi feito castigo por causa dos nossos erros. Ele foi o preço pago por causa de todas as nossas transgressões, toda a promiscuidade, toda perversão sexual, tudo estava sobre ele, porque ele simplesmente decidiu perdoar. E a gente aceita quando o perdão vem dele. Mas aí quando faz partir daqui para lá, às vezes é muito difícil. Seja feito na terra assim como é no céu. Sabe como que as pessoas serão perdoadas? Quando nós começarmos a perdoar. Amém? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para sempre. Amém. É Ele, é dele, é por causa dele. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Eu não sou o centro da história, nem você. Ele é. Ele que não se permitiu ser ofendido. Antes se deu, se doou,
se entregou para que fôssemos um, e agora nós somos colocados nessa posição, porque quando a Bíblia fala em 1 João 4, eu acho que fala que como Cristo é, somos nós também nesse mundo, tem gente que fala assim, que legal, então como Cristo é, sou eu nesse mundo, então, sabe como é que é? Eu sou um pequeno Jesus andando sobre essa terra, me respeite, porque quem você está pensando que é para tocar no ungido do Senhor? Não é isso, o que está falando é, como ele era nesse mundo, é você também, ou seja, mesmo sendo o maior, considere-se o menor. Cristo veio para servir, Cristo veio para amar, Cristo veio para honrar, Cristo veio para pegar os que não são e falar, venham porque agora, através de mim, você é. E é incrível como Deus faz as coisas. Deus faz as coisas através de você. Tudo que você imagina ver sobre essa terra, que seja através de você. Toda a realidade de igreja que você espera ver, porque a igreja está tudo perdido. Legal, como é que a igreja você imagina? Comece a ser essa igreja. Porque muita corrupção por aí. Legal, como é o nível de integridade que você espera? Estabeleça o padrão no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Ame, doe, perdoe. Em Gálatas 2, versículo 20, fala o seguinte: eu fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Existe uma vida, e a sua vida é a vida espiritual, é seu espírito, e você vive nesse corpo terreno, essa realidade dos céus. Porque nós temos uma vida que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A gente não se deixa levar, se guiar, se orientar, se basear pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Muito pelo contrário, a gente não é influenciado, a gente influencia. A gente não se permite ser mudado pelo meio, a gente muda o meio. Amém? Por isso Jesus falou, não faz sentido uma luz ficar escondida, você tem que estar no alto, porque as pessoas precisam do que você carrega. As pessoas precisam do que você carrega. E quando Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, assim como eu estou olhando para Ele, olhem para Ele, e que Ele seja um parâmetro de vida ideal para você, que você o admire tanto, o venere tanto, que não haja para você outra forma de viver, que não seja a forma de viver de Cristo. Cristão, pequenos cristos. Isso é ser cristão. Ser cristão não é frequentar a igreja nem ter o nome no hall de membros. Ser cristão é ser transformado por essa graça avassaladora e transformadora. E saber o seguinte, por mais que talvez até no passado tenham, acontecido coisas incríveis, por mais que de vez em quando até eu dei um mole na minha vida, meu Deus do céu, eu não posso deixar que essas coisas definam quem eu sou, porque quem eu sou não muda. Eu sou filho de Deus, amado por Ele, para viver como Ele, para tocar os que choram, para consolar os que lamentam, para abraçar, para perdoar. É assim, porque é assim que Cristo faz as coisas, que venha o reino dEle através de nós. Amém? Um exemplo, aqui, né? Ontem estava aqui fazendo aqui o alambradozinho aqui, muito maneiro, foi muito bom. E aí você pensa, poxa, que legal, olha como é que Deus faz, agora nós temos um palco, que legal, nós temos uma mesa de som nova, pô, que legal, como é que Deus providencia tudo, sabe como é que isso apareceu aqui? Adivinha? Alguém coçou o bolso, alguém botou a mão, alguém fez, alguém saiu com a mão sangrando, ralada, cheia de calo, para que essas coisas acontecessem. É incrível como Deus faz as coisas, é incrível como Deus provê tudo, através de pessoas que se decidem ser Cristo. É incrível como Deus faz. Deus faz através de pessoas que ouvem e falam assim, essa é a minha realidade, para isso que eu fui chamado, para ser como Cristo é nesse mundo, para que os que choram sejam consolados, para que aqueles que não têm, tenham, para que aqueles que não sabem ainda, descubram quem eles realmente são. Eu falo isso, né, que eu prego sempre uma mesma coisa. Porque meu papel, já entendi, meu papel é basicamente a mesma coisa, eu faço uma mesma coisa a vida inteira, que é lembrar você quem você é. É isso. Isso é evangelho, é lembrar você quem você é.
por causa dele, através dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não dá para você tentar se tornar uma coisa que você já é. Não dá para tentar conquistar uma coisa que você já tem. Por isso que é de graça. É abrir mão das trocas, das barganhas, do seu jeito e submeter de forma desprendida a esse amor muito maior do que você. E se permitir ser guiado por um plano muito superior ao seu. Uma bondade que excede a sua. Uma misericórdia que te acompanha todos os dias. Às vezes a gente fica carregando coisas na vida totalmente desnecessárias e que ficam nos gerando em nós sentimentos de dor, de medo, de angústia, de ansiedade, de depressão, porque a gente insiste em carregar coisas do passado, uma realidade que não é a nossa, coisas que imputaram sobre nós. Isso que nós chamamos de, porque é assim que eu sou, chamamos de personalidade, de identidade. Desculpa, mas na maioria das vezes foi coisa que nós recebemos dos outros. Primeiro, quando você era criança, que falaram que era assim que você é, que era assim que você tinha que ser. E aí você começou a ter um monte de coisa como sendo verdade, que você aprendeu dos seus pais, dos seus avós, na escola, que nem tem a ver com você. Você aprendeu. Aí chega a sua adolescência, quando você decide assim, agora eu sou livre para decidir, para tomar o meu caminho. Só que adolescente, desculpa, é o cara mais instável que eu conheço e mais influenciável do mundo. Eu sei porque eu já fui um. Adolescente anda em bando, todo mundo igual. E eu queria agora falar, não, porque é assim que eu sou, essa é a minha identidade. Aí você vê um monte de gente cheia de identidade, todo mundo igual. Mais uma vez, fruto do meio. Então, mais uma vez, achando que é porque eu sou assim. E não é. A verdade é que nós vivemos carregando um peso sobre nós achamos que é assim que nós somos, que na verdade nós recebemos essas coisas e assumimos isso como sendo um carimbo de que acabou, é assim que você é isso que você tem que carregar para o resto da sua vida, seu temperamento, seu comportamento, suas crenças. Eu vou falar para você, a vida que é a sua vida, que é quem você realmente é, você encontra em Cristo. Não é em nada que você já ouviu e recebeu, seja de quem for. Ainda que tenham dito coisas a seu respeito, a verdade a seu respeito é aquela que Deus diz sobre você e ponto. Ainda que seus pais, ainda que os médicos te deem um laudo e falem o seguinte, essa aqui é a sua realidade, essa é a realidade dos seus pais, essa é a realidade do seu filho, essa é a realidade. Você fala, desculpa, mas existe uma realidade estabelecida para mim antes de todas essas outras. Existe uma verdade disponível para mim, que foi declarada dos céus e que é muito superior a essas outras realidades, que ok, evidências, estou vendo, ok, desculpa, mas a verdade para mim é Jesus. Amém. E essa é a verdade, essa é a sua verdade, isso é o que está disponível, muito além de laudos, muito além de determinações, muito além de parâmetros e regras que lançaram sobre você. Existe uma liberdade, foi para Cristo, para a liberdade que Ele nos libertou. Não venhamos nos pôr novamente no estado do qual Ele já nos libertou. Amém? Eu quero orar com você, pode ser? Você pode se levantar, por favor? Deus é bom. Deus é bom. Eu lembro uma vez que meu pai me chamou para sermos sócios no empreendimento, eu e meu pai, muitos anos atrás. Só que eu era novo, né? Eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de ter negócios, gostava. E aí eu novo, empreendendo junto com meu pai. Pô, que legal, pô, maneiro. E eu vi as contas todas sendo pagas, pô, tudo acontecendo, tudo era pago. Os funcionários pagos, marketing pago, tudo pago. Eu falei, meu Deus, que incrível. E nem entra tudo isso de dinheiro e tudo é pago. Deus está fazendo, pô. Deus está multiplicando. Meu pai falou, cara, olha só, eu estou pagando, pô. Eu estou pagando, dá seu jeito aí, vamos embora junto esse negócio, tem que virar, pô. É assim que Deus faz. Deus te dá recursos para que a vontade dele seja feita. Deus te dá conhecimento, intelecto, sabedoria, direção. Deus te dá intrepidez, espírito de ousadia, exatamente para que a vontade dele seja feita através de você.
As pessoas podem até dizer isso, igual eu dizia quando eu era adolescente. Que incrível, está tudo sendo pago. Você não, você tem que falar, então, sabe o que acontece? É porque eu vim à Terra para isso. Poxa, que incrível, uma paz? Então, pois é, porque eu vim a esse mundo para isso, para que você tenha paz através de mim e através de mim você conheça a fonte de paz. Caramba, que incrível, o ambiente fica leve. Pois é, porque eu estou aqui, porque eu vim ao mundo exatamente para isso. É para isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o propósito dele. E tudo vai se ajustando, tudo vai acontecendo para aqueles que entendem isso. Eu vim para ser como Cristo nesse mundo, para que as pessoas acessem o céu através de mim. Ó, quão incrível como Deus faz as coisas. Faz através de mim. Pai, nós te damos graça aqui nessa manhã. Nós te glorificamos aqui nessa manhã. Eu te agradeço de coração, Pai, por fazermos parte de uma família tão incrível, de pessoas alcançadas por sua graça e que entendem isso. Que não existe mérito em nós, que fazemos porque primeiro recebemos de Ti, damos porque primeiro Tu nos deste, somos porque Tu nos tornaste assim. Obrigado, Pai. Porque eu pessoalmente, particularmente, quero te agradecer pelo privilégio que eu tenho de me relacionar com pessoas tão incríveis e que eu posso te ver nelas. Pessoas disponíveis, dispostas a se doar, a se dar, a ser resposta. Obrigado, Pai. Obrigado. Que cada vez mais o Seu reino seja uma realidade na terra através de nós. Que cada vez mais o Teu reino avance e se expanda através de nós. Que cada vez mais pessoas sejam consoladas, confortadas, alcançadas, abraçadas, amadas, servidas através de nós. Que um novo parâmetro seja estabelecido através de nós. Que a gente não aceite nada menos do que o céu. Nada menos do que o céu. Porque o Teu Espírito está em nós, exatamente porque Ele nos ungiu, nos capacitou a sermos esse tipo de gente que muda a realidade à nossa volta. E em nome de Jesus, exatamente contando com esse poder e autoridade que temos e recebemos de Ti, entendendo que somos nós os agentes de transformação nesse mundo por causa do Teu Espírito que vive em nós, sabendo dessa autoridade que recebemos de Cristo, por causa do sangue derramado, da morte vencida e derrotada na cruz, é que nós declaramos em nome de Jesus saúde e vida, em nós, através de nós, para as pessoas que nos cercam. Se aqui nesse lugar, ou mesmo quem esteja vendo na live, ou assistir esse vídeo depois, se houver gente precisando de saúde, que encontre saúde agora através de nós, em nome de Jesus nós declaramos vida e saúde. Que toda enfermidade se vá em nome de Jesus, que seja feito na terra assim como é no céu. Pelo poder e autoridade da cruz, do sangue derramado, do Espírito que vive em nós, nós declaramos vida, que todo medo se vá. Nós confiamos num poder maior que nós, numa autoridade que nós não conquistamos, nós ganhamos gratuitamente, nós recebemos, e é nessa autoridade, no nome de Jesus, que nós declaramos uma nova realidade, a realidade dos céus em nossa vida, a realidade dos céus em nossa casa, a realidade dos céus através de nós. Que onde até aqui houver lágrima, que a partir de agora haja sorriso e brados de alegria, porque enfim entendemos quem somos, somos um contigo e isso não muda. Eu declaro em nome de Jesus uma nova realidade a partir de nós, que sejamos luz para essa cidade, que façamos nós a diferença, que sejamos nós aquilo que esperamos ver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom.
Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Nós vamos cantar felizes no final agora. Existe uma coisa que eu acho muito ruim, chamada familiaridade. Sabe o que é familiaridade? Eu vou te falar. É quando você se relaciona tanto com a pessoa, que você já começa a ouvir o que vem da pessoa, como se fosse só mais uma coisa. Já está tão acostumado com a pessoa, parece que tudo que a pessoa fala é só mais uma coisa. Você está acostumado. Familiaridade. Isso é um perigo. Sabe por quê? Porque às vezes Deus usa a pessoa do seu lado para falar com você e você acha que é só a pessoa te dando um conselho. Mas às vezes é Deus querendo mudar o seu caminho, a sua história. Isso pode acontecer aqui, numa pregação, numa canção sendo entoada. Às vezes, tipo assim, a Jaqueline está ministrando louvor e ela fala alguma coisa e você fala, que linda a voz da Jaqueline. E de fato é. Mas de repente Deus esteja querendo falar alguma coisa com você e está achando que é só mais uma canção. E às vezes você carrega uma enfermidade durante um tempão e a gente fala assim, em nome de Jesus eu declaro saúde. Você fala amém, se Deus quiser eu vou ser curado sim. Querido, para aí, você ainda não entendeu o que Deus quer. Se Ele não quisesse, não teria mandado Cristo para carregar sobre si todas as suas enfermidades, para que enfim, através dele você fosse sarado. Então não é nessa, se Deus quiser. O que Ele quer já é um ponto, já foi, não há mais dúvida com relação a isso. O ponto agora é, como você vai caminhar a partir disso? E às vezes a gente fica acostumado à vida de igreja e acha que é mais um culto. Não se acostume, não se habitue, não entre numa... Igual você senta no Tesla, coloca o caminho do destino e dorme no caminho. Não faz isso esperando chegar no céu. Porque vai ser incrível quando eu estiver no céu. Mas é para ser feito aqui, querido, assim como é no céu. Tem gente que não vive a realidade do céu na terra simplesmente porque ele decidiu fazer outras coisas. Apertou o botãozinho lá do destino no Tesla e está dormindo o trajeto inteiro. O que Deus espera de você não é o que você faz, sabia? Mas eu tenho feito tanto por Deus. Não é. Mateus 7, fiz tudo, Jesus. Jesus falou, caramba, nós não nos relacionamos. Você não ouviu minha voz, não fomos um. Se permita ser orientado e guiado por Deus. Além da sua rotina, além do seu dia a dia, além dos seus hábitos, além do que Deus tem feito. Do dia a dia, a gente se acostuma com o que Deus está fazendo e fala, caramba, Deus faz e Ele vai continuar fazendo. Mas permita-se ser guiado pelo Espírito Santo, para que Ele continue fazendo através de você, porque como Ele vai fazer através de você se você não ouvir para corresponder. Amém?